Salve, salve galera, professor Walter Cunha na área, trazendo aqui para vocês mais uma atualização aqui do Prova de TI, tá? Atualização de hoje, atendendo a pedidos, né, é sobre a prova do SERPRO, né, de 2021, que trouxe várias questões de LGPD. Então a gente vai fazer uma atualização, né, de legislação de gestão de segurança da informação na parte de LGPD, com as questões do SERPRO, tá? E tem um bloco também que eu vou fazer de atualização para a LAI, porque essa prova do SERPRO corroborou a minha previsão. Vai cair cada vez mais a parte de LAI, LGPD e Marco Civil da Internet, fora as normas do GSI. Eu empacoto tudo isso e chamo isso aqui de legislação de segurança da informação. Bastante raro, né, para não dizer que não tem, né, alguém falar sobre legislação de segurança da informação, tá? Que seriam os normativos nacionais e não frameworks internacionais, beleza? Então vamos lá. Aqui, rapidão, né? Só o que mudou aqui, né? Agora eu sou mestrando em administração pública na FGV, já tinha feito uma pós. Mas por que eu citei isso, né? Porque eu estou tentando direcionar o meu estudo para LGPD, que inclusive é o tema dessa aula, tá? Aqui também eu fiz uma mudançazinha, né? Eu estou divulgando também o Telegram, né? Que eu divulgo os materiais, inclusive atualizações do próprio Prova de TI. A TI Master, né? A gente migrou ela definitivamente para o Google, né? O Google, ele era do Yahoo e foi para o Google Groups, né? E ela não é mais uma lista de debate aberta, né? Ela é mais uma lista de difusão que eu estou usando, tá? O resto vocês têm aí, né, no About Me, beleza? Vamos ao que interessa. SERPRO 2021. Independente do modo como tenham sido coletados todos os dados pessoais que estejam sob o controle dos operadores, devem ser abrangidos por uma governança de privacidade. Relendo. Independente do modo como tenham sido coletados todos os dados pessoais que estejam sob o controle dos operadores, devem ser abrangidos por uma governança de privacidade. Se você procurar governança de privacidade, esse termo, né, de forma conjunta, na própria lei você não vai encontrar. E aí eu fiquei meio assim, mas essas questões não vão tirar, né, não vão inventar conceitos, né, ele faz uma modificaçãozinha. Mas o segredo está aqui, ó. Lá ele trata como governança em privacidade, tá? Em privacidade. E aí você encontra várias incidências desse termo, tá? Mas isso aí não torna errado, tá? É só uma forma de falar. O que ele está dizendo é o seguinte, né? A LGPD trata de dados pessoais, né? Como eu já falei para vocês, né? Em aulas anteriores, tá? E, obviamente, para você ter um domínio, né? Um controle, uma gestão, você vai precisar, né, de uma política de governança. E em dados pessoais a gente também chama de privacidade, tá? Então, sim, né? Independente de como tenham sido coletados, né, aqueles dados da nossa organização, eles vão estar abrangidos por uma governança de privacidade, mesmo que eles sejam públicos, né, mesmo que eles sejam abertos, mas se for dado pessoal é regido pela LGPD, o que atrai, né, uma política de privacidade que faz parte da governança de privacidade, beleza? Então, na minha opinião, essa questão está certa, beleza? Então, vamos ver aqui os comentários que eu deixei. Então, sempre é a lei, né, 13.709, tá, 2018, né, tem uma modificação dela, posterior, né, que está na redação da própria lei. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá, galera? Apesar do LGPD-P não aparecer, o P está lá, que significa pessoais. Isso às vezes é ruim, né, porque se tivesse o P, você ia sempre lembrar que ela só incide sobre dados pessoais, de pessoas naturais identificáveis, tá? E aí, como é subtraído, às vezes o aluno esquece. Então, vamos lá. Na seção 2, ele traz assim, ó, das boas práticas e da governança. Artigo 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais individualmente, por meio de associações, poderão, aí aqui eu já deixei um alerta, porque ele trata lá no enunciado como fosse um dever, né? E aqui ele traz um poder. Não sei se alguém entrou com recurso e também não sei se esse recurso iria ser acatado porque é um detalhe, mas como a gente é concurseiro, né,
formular regras de boas práticas e de governança, que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Então ele enuncia, né, que ele vai ter que ter boas práticas e governança. Então isso aí vai chamar um instrumento que a gente chama de política, né? E essa política, normalmente, ela é maior e depois vem manuais, tá? Procedimentais, para disciplinar tudo que ele enunciou, tá? No artigo 50, beleza? E esse conjuntão aí, né, de normas, né, de comitês, né, de hierarquia decisória, a gente chama de governança, né, fazendo uma simplificação. Então vamos lá, ó, continuando o comentário, tá? Na aplicação dos princípios indicados nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 6 dessa lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume das suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá, aí mais uma vez aparece a palavra poderá, não deverá. Aí, implementar programa de governança em privacidade, né? Diferente do de privacidade que aparece no enunciado, que no mínimo. Aí tem lá um rol, né, que ele enuncia, né, na lei. Aí B, seja aplicável a todo o conjunto de dados que estejam sob seu controle, independente do modo como se realizou sua coleta. Então, a boa parte da redação do item está aqui, né? E o que está para trás seria, né, essa governança em privacidade. Tá? O que é? São essas estruturas, esse enunciado que ele fala, que vai se traduzir em políticas, né, e manuais de procedimentos, como em qualquer outra área, como é em risco, como é em segurança, tá? Mesma coisa, beleza? Então vamos bater agora o gabarito oficial. Tá lá, resposta certa, tá? Mas ele fala assim, ó, de modo todos os dados pessoais sob controle devem. E a gente viu, né, que na lei várias vezes podem, porque vai depender de um monte de coisa, né, que ele enuncia, né, como fatores de ponderação, mas que só vão ser disciplinados quando for expedido um regulamento pela NPD, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Isso ensejaria aí uma insegurança por parte, né, do candidato, mas eu não sei se seria suficiente para declarar a questão como errada e inverter gabarito não. Tá? Questão número 2. A anonimização impossibilita que um dado seja associado direta ou indiretamente a um indivíduo. É outra questão aí, né, que é delicada, tá? Essa é uma norma muito delicada para cobrar em concurso, né? A anonimização é pegar aqueles dados referentes a uma pessoa que é identificável e, de alguma forma, eu transformar aquilo em não identificável. Só que, normalmente, essa não identificação ela pode ser absoluta, né, ou não absoluta, ou apenas, né, difícil demais para os padrões que a gente tem hoje. É igual quando a gente fala de criptografia, né? Então, quando eu coloco uma criptografia, eu posso dizer, olha, esse dado está inacessível, né, porque está protegido por criptografia. Mas eu poderia raciocinar também, com muito esforço, né, isso é trazido em todos os livros de segurança, né, eu poderia quebrar essa criptografia. Mas hoje não é razoável quebrar, então eu admito que ele está seguro. Mas a gente sabe que ou utilizando meios, né, muito potentes, ou com o passar do tempo, aquela criptografia vai acabar sendo quebrada, mas isso não impede de eu dizer que aquele dado está seguro, né, para os padrões atuais. A mesma coisa é com a anonimização. Um caso bem clássico, né, até triste, né, mas eu vou até citar, né, é de caso de um pedófilo, né, se eu não me engano era inglês, e ele foi tão ousado, né, mas a palavra certa não é ousado tem uma conotação positiva, né, tão abusado, né, que tem uma conotação mais negativa, que merece para esse tipo de pessoa, que ele publicava a foto dele, né, em determinados canais, se eu não me engano, da Deep Web, né, e aí ele fazia o efeito redemoinho no rosto dele, né, de modo que aquilo dali estava anonimizando ele. A partir daquele momento eu não conseguiria mais identificar aquela pessoa. Mas aí a polícia britânica, se eu não me engano, ela conseguiu desanonimizar. Mas as ferramentas que eles utilizaram provavelmente não é ferramenta de domínio comum de uma empresa normal ou micro, pequena empresa, uma empresa que não lida com segurança, tá?
Então, a norma traz essa relativização, tá bom? Mas, assim, impossibilita, sim, mas tem essa relativização. Olha, nos meios próprios, meios razoáveis, né, no tempo atual, porque a gente sabe que nada é completamente seguro, né? Vale a mesma máxima aqui. Considerando isso, sim, essa questão estaria correta, tá? Vamos ver o que traz a norma. Então tá lá, o conceito de anonimização, né? Logo no começo da norma, ele traz várias questões de definição. E aí, pessoal, eu já falo para vocês, o meu material não te isenta de ler a norma, tá? Isso é vendido por muito custo, né? Ah, faça só o meu material, não precisa trabalhar o resto, não. Conselho raiz, lê a norma, tá? Ah, Walter, mas eu não vou ler, não, eu vou fazer como todo mundo. É por isso que todo mundo não passa, né? Você pode fazer diferente e tentar passar, tá? Então vamos lá, anonimização. Utilização de meios técnicos razoáveis. Ó, tem um modulador aqui, ó, razoável. Outro modulador disponível no momento, ou seja, consideração a variável tempo, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Isso já seria suficiente, né, para resolver a questão, mas obviamente a gente coloca um tempero a mais para você já estudando além do que a questão pediu, tá? Artigo 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para o fim desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual forem submetidos for revertido, se ele for reversível, né? Utilizando exclusivamente meios próprios, né? Ou quando com esforços razoáveis, né? Isso aqui é extremamente subjetivo, puder ser revertido. Então, se eu uso uma anonimização fraca, vamos dizer assim, aquilo a gente não chama de anonimização. A própria norma traz um conceito chamado de pseudo-anonimização, tá? Então, assim, anonimização você não conseguiria, por meios próprios, razoáveis, né, e no momento de tratamento, fazer essa reversão. Eu chamo de dado anonimizado. E aí é interessante porque esse dado anonimizado, se é anonimizado, eu não consigo identificar. Então, ele foge do alcance da própria LGPD, embora seja dado pessoal. Mas é uma discussão filosófica, né? Se um dado anonimizado ainda seria pessoal, ele é referente à pessoa, mas não é mais identificável, tá? E aí aqui, ó, a determinação do que seja razoável deve levar em considerações fatores objetivos, tais como custo e tempo necessário para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, ele não vai entrar, é óbvio, em que tecnologia é, e a utilização exclusiva por meios próprios. Então, cuidado com esse monte de coisa que não veio trazido ali, né, no enunciado, tá? É tudo subjetivo, de modo que a norma possa vigir por mais tempo, né? Então, esses artigos, eles são fluidos. Não, mudou, não é mais criptografia, né, que a gente usa hoje, a criptografia quântica. Beleza, tá valendo também, porque passou agora a ser, né, o padrão atual criptografia quântica. Então, memorizem, né, que é razoável, disponível, né, meios próprios, tá? Tem esses condicionantes que a gente já está acostumado, mais uma vez, a fazer na parte de criptografia, beleza? 3. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizadas em procedimentos de anonimização e realizar verificações acerca da sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, a gente tem a diretoria da NPD e o conselho, né, que são representantes de várias searas da sociedade, tá? Quando a gente for falar de estrutura, né, numa questão ou na própria teoria, a gente fala sobre isso. Então, a autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizadas em processo de anonimização. Então, ela pode expedir manuais, guias operacionais, como é comum, né, dos órgãos centrais, tá? Normalizando, olha, você pode usar tal processo de anonimização ou não, né? Como a gente faz, por exemplo, com hash, criptografia, etc, tá? Para os efeitos deste artigo, a pseudo-anonimização, que foi o que a gente já falou, é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, se não pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro, né? A pseudo-anonimização, o controlador, ele separa a base de dados de modo que ela não possa mais ser revertida, né, você identificar as pessoas, mas ele continua, né, com os dados que, se colocados em conjunto, eu consigo identificar as pessoas. Então, eu posso ter uma base completa, né, dos meus funcionários, e eu posso tirar o número, né, o CPF, etc., e deixar só dados como sexo, algum tipo sanguíneo, etc. E esses dados, né, aparentemente, eles ficaram anonimizados. Mas qual é a diferença?
eu ainda continuo com a tabela original. Eu apenas armazenei para outros fins ali, né, para uma outra base, para que a pessoa não precisa ter acesso a todos os dados. E aí, se aquela base for comprometida, não seria tão grave, porque ele não é capaz, né, o atacante não seria capaz de reverter. Mas por que é pseudo? Porque eu continuo com meus meios próprios, o controlador, tendo possibilidade de reverter. Quem não reverte, aí seria o atacante, né, alguém que tomou posse da base, entendeu? E aí vem o conceito de pseudo-anonimização. Beleza? Então, ó, anonimização, pseudo-anonimização, tá? Beleza? Então vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá a questão certa, né, com um asteriscozinho, para você não considerar esse conceito absoluto. Beleza? Ok? Então a gente volta na próxima aula com mais questões.